Boa tarde, galerinha dos quartos anos. A Prof. Márcia vai voltar a falar sobre um assunto que é sistema de numeração decimal. Eu fiz há um tempo atrás uma aula sobre isso, mas como agora nós vamos iniciar no nosso livro com a classe dos milhares, eu quis revisar com vocês um pouco. Então, retomando, nós temos nos algarismos, quando eu formo um número, esse número ele é formado de classes e ordens. Então vejam o quadro. Ele é formado de 3 em 3, unidade, dezena e centena, vai formar uma classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar é outra classe, que é a classe dos milhares. Então nós temos as classes das unidades simples e nós temos as classes dos milhares. Dentro das classes, nós temos as ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Será que nós temos outras ordens e outras classes? Sim, porque os números são infinitos. Seguindo a nossa explicação, nós temos aqui que o sistema de numeração decimal, ele utiliza a base 10, porque são grupos de 10, tá? Então, esses algarismos são de 0 a 9, são 10 algarismos e são utilizados para formar as unidades, as dezenas, as centenas e assim por diante. Quais são as características desses algarismos? Eles são indo-arábicos. Bom, um dos principais aspectos desse sistema é que, como eu falei para vocês dos grupinhos de 10, se eu tenho um grupinho de 10, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 10 grupinhos de 10, eu tenho uma centena. Agora, se eu tenho 10 grupinhos de 100, eu tenho uma unidade de milhar, que é 1000. Toda vez que o algarismo 0 ele é acrescentado no 100, no 1000, no 10, devemos multiplicar a ordem deste número por 10. Por exemplo, 10 unidades, 10 vezes 1, 10. 10 dezenas, 10 vezes 10, 100. 10 centenas, 10 vezes 100, 1000. Continuando. Olha o exemplo. Agora a prof colocou 2 exemplos. E eu quero que vocês prestem atenção, porque nas nossas atividades seguintes e no nosso livro também, vão ter atividades de decompor e compor o número. Quando eu faço a decomposição, eu estou simplificando esse número, tá? Agora, quando eu estou compondo ele, eu estou juntando e formando um número, juntando os algarismos e formando um número. Então, vamos ver o primeiro exemplo, 873. Como é que eu vou fazer a decomposição? A decomposição, então, é simplificá-lo. Então, eu vou fazer 800 mais 70 mais 3. Esse 800 ele é formado de 8 vezes 100. O 70 é formado de 7 vezes o 10. E o 3 unidades é 3 vezes o 1. Aí eu vou formar 873. Veja o exemplo 2. 1327. Então, eu já falo ele. Eu já estou decompondo ele quando eu estou falando. 1327. O 1000, 1 vezes 1000, 1000. 3 vezes 100, 300. 2 vezes 10, 20. 7 vezes 1, 7. Agora eu quero mostrar para vocês esse quadro. Esse quadro ele é chamado de QVL. Quadro valor de lugar. Bom, ele tem ordens e classes.
Cada um dos algarismos representa uma ordem e sempre devemos começar analisando-os da esquerda para a direita. Veja a tabela. Então, nós temos ali a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Segunda ordem, das dezenas. Terceira ordem, das centenas. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezenas de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. Prestem bem atenção. Quando no exercício no livro aparece o ábaco, aquele do livro, é para colocar as pecinhas. Cada pecinha tem um valor, certo? Acompanhe comigo o desenho do ábaco e do QVL que a prof vai mostrar. Chegando aqui, faça primeiro o mais importante. São lembrados do quadro que eu falei para vocês? QVL, quadro valor de lugar. Esse é o quadro valor de lugar, o QVL. Então, aqui nós vamos ter a classe das unidades simples e nós vamos ter a classe dos milhares. Se eu for colocar um número aqui dentro, por exemplo, 2000, tá, o pontinho, 325. Em cada ordem, tá, tem um valor. Então, 5 unidades, 5. 2 dezenas, 20, certo? 3 dezenas, 300. 2 unidades de milhar, 2.000, certo? Aqui nós temos o ábaco que eu falei para vocês. Que nós temos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no livro de vocês, o ábaco. Isso é um ábaco. O ábaco é para colocar pecinhas, conforme as quantidades dos números. Então, na unidade aqui no 5, eu vou botar 5 argolinhas. Na dezena, eu vou botar 2 argolinhas. Na centena, 3. Só que cada argolinha tem um valor. Unidade, cada um é 1. Na dezena, cada um é 10, cada argolinha é 10. Na centena, cada argolinha é 100. E na unidade de milhar, que são 2 argolinhas, cada uma delas é 1000. Vocês, no livro de vocês, vão trabalhar a casinha das dezenas de milhar, nos milhares. Bom, se eu colocar aqui um número, 32.325. Se eu for decompor, também como eu fiz aqui a decomposição, eu vou usar então aqui 30.000. 30.000 mais 2.000 mais 300 mais 20 mais 5. Certo, pessoal? Prestem atenção nisso. Um beijo bem grande no coração de vocês.